Rodrigo, muito bem-vindo às nossas Pfizer Talks. Antes de mais, queria agradecer a sua presença e ter aceito o nosso convite. O Rodrigo é nutricionista, tem desenvolvido grande parte da sua carreira ligada precisamente a esta temática, também no âmbito da educação alimentar, controle da composição corporal e performance humana em diversas unidades da CUF. É também professor externo desde 2008, em diversas entidades do ensino superior na área também de enfermagem, nutrição e medicina. E também é autor, e recentemente também foi autor de um livro que é o Grande Livro da Alimentação Infantil. Eu diria que é a pessoa, sem dúvida alguma, certa para falarmos sobre esta temática, nomeadamente sobre aquilo que nos traz hoje, que é para falar sobre a obesidade. Eu gostaria de começar por lhe perguntar qual é que é o critério médico que habitualmente está subjacente para que uma pessoa sofra de facto de obesidade. Antes de mais agradecer o convite, é um gosto poder estar aqui a falar de um tema que me é querido e espero que seja também uma conversa útil para todos aqueles que nos vão ouvir. A classificação da obesidade é feita pelo índice de massa corporal. O índice de massa corporal é uma relação peso-altura, portanto relaciona o peso da pessoa com a sua altura, peso por área corporal. Não tem em consideração a idade, o género, o tipo de constituição física, mas sendo um indicador muito simples, ao mesmo tempo é muito prático para sinalizarmos esse risco. Portanto, um índice de massa corporal superior a 30 corresponde à obesidade, depois há vários níveis de obesidade, 1, 2, 3, mas desde logo uma pessoa que tenha um índice de massa corporal, e isso é uma conta que qualquer pessoa pode fazer, existem inclusive calculadoras online onde pondo o nosso peso e a altura conseguimos saber o índice de massa corporal, precisamente para termos essa noção. Como digo, sendo um indicador simples, tem algumas limitações, mas também tem esta grande vantagem de que é permitir muito rapidamente a pessoa ter noção da sua condição. E isso é um aspecto importante na obesidade, porque muitas pessoas acham só que estão com uns quilinhos a mais ou um bocadinho mais gordas. Portanto, nada como calcular o nosso índice de massa corporal e saber como é que estamos. Na sua perspectiva, quais é que são os fatores que estão na origem deste problema de saúde pública, não é? que sem dúvida alguma, cada vez mais está a afetar a nossa população? A obesidade é uma doença multifatorial. Significa que há vários fatores que podem contribuir para que ela se desenvolva nas pessoas. Há alguma predisposição hereditária, há fatores de natureza ambiental, os hábitos alimentares, o sedentarismo. Portanto, há depois também fatores em menor expressão de natureza endócrina que podem também contribuir ou agravar a obesidade, e por isso é que ela deve ser acompanhada por profissionais de saúde especializados que possam não só fazer um diagnóstico relativamente à condição em si, mas às suas causas e aos melhores tratamentos, que envolverão terapêuticas ou mudanças de estilos de vida. Podemos considerar que a obesidade é, sem dúvida alguma, digamos, uma doença do século XXI, na sua perspectiva? Ainda antes desta última pandemia que ficou tão marcada na nossa vida, da Covid-19, a OMS tinha declarado a obesidade como pandemia. E de facto nós vemos que os níveis de obesidade nas populações de todo o mundo têm vindo a crescer. Nós antes havia a tendência para considerar que era um problema dos países desenvolvidos, onde havia abundância. Hoje em dia vemos também países que convivem com as duas realidades, onde ainda existe fome e ao mesmo tempo existem pessoas com obesidade. Portanto, por todas essas razões, por se estar a disseminar por todo o planeta, claramente que a obesidade pode ser considerada uma pandemia, e a OMS considerou de facto uma epidemia do século XXI. Em Portugal, e obviamente o Rodrigo tem acompanhado muito de perto aqui esta realidade, nós desde 1980 que temos assistido aqui um aumento muito significativo, não é, da obesidade no nosso país, que, na sua opinião, o que é que tem justificado de facto este aumento? Tem a ver com mudanças dos hábitos alimentares, tem a ver com o facto de agora também somos, se calhar, os próprios hábitos de trabalho se alteraram, as crianças agora se calhar são mais sedentárias, enfim. O que é que, na sua opinião, tem justificado este enorme aumento, sobretudo nas últimas décadas? Será um pouco de tudo o que disse. Como disse, a obesidade é uma doença multifatorial, não há uma causa isolada, não podemos isolar no alimento A ou B, nos ecrãs, no trabalho. Agora, claramente aquilo que assistimos, e em particular no nosso país, e depois por um lado, com a Revolução do 25 de Abril e, portanto, a mudança que isso trouxe em termos de prosperidade para as pessoas, a adesão depois à Comunidade Económica Europeia. Tudo isso trouxe níveis de prosperidade, felizmente,
mas que não vieram acompanhados de uma, vamos dizer assim, de uma educação alimentar que permitisse às pessoas gerir de uma forma adequada essa disponibilidade de alimentos, essa abundância de comida. Se a isso associarmos estilos de vida gradualmente mais sedentários, nós olhamos quer para as nossas tarefas, portanto, a maior parte das pessoas deixou de fazer tarefas profissionais no setor primário, na agricultura, ou no setor secundário, na indústria. Quase todos hoje em dia estamos com trabalhos sedentários, de escritório, Passamos muito tempo nos sentados, serviços, exatamente. Há quem diga que sitting is the new tobacco, não é? Ou seja, que estar sentado é o novo tabagismo. Mas se juntarmos tudo isto, portanto, uma maior disponibilidade de alimentos, com um maior sedentarismo, naturalmente que encontramos aqui uma causa bastante plausível para esse aumento da obesidade. É também importante notar que nós não temos ainda dados muito rigorosos a prazo que nos permitam ver essa evolução. Temos dados dispersos, portanto há vários observatórios, por exemplo, temos dados da evolução da obesidade infantil, temos um inquérito alimentar nacional que esteve muitos anos, o último tinha sido feito em 1980, na década de 80 ainda, o mais recente em 2016, portanto publicado em 2017, e portanto era importante também termos ferramentas que permitissem esta monitorização de uma forma mais comparável para conhecermos melhor não só a evolução da obesidade, mas também podemos pesquisar as suas causas e com isso encontrarmos soluções. Exatamente. Reportando-nos agora até à questão das crianças, não é? E falando também nesta história do sedentarismo. Hoje, mais do que nunca, não é? Habituamos a ver os jovens com hábitos e com rotinas também completamente diferentes, não é? Passam muito tempo agora nos videojogos ou, digamos, nos jogos de computador. Eu falo, até tenho essa experiência também em casa, dos meus próprios filhos. E isto, sem dúvida alguma, e presumo que a resposta será sim, que todas estas alterações que se têm verificado também contribuem precisamente para a obesidade. Como é que vê todo este fenómeno que nós temos assistido? Porque, quer dizer, se olharmos um bocadinho, se perspectivarmos isto um bocadinho para a frente, se calhar esta situação também não se vai mudar muito. Cada vez mais vamos estar a ser inundados com estas novas tecnologias que vão fazer com que, se calhar, passemos ainda mais tempo pregados ao ecrã, não é? E tudo isso não vai contribuir para se alterar um pouco este paradigma. Sem dúvida. É uma questão muito pertinente porque, como referimos há pouco, as nossas ocupações profissionais passaram de tarefas físicas para tarefas intelectuais, onde estamos sentados em frente a um computador durante várias horas por dia. E o nosso tempo de lazer também evoluiu para atividades sedentárias. Nós hoje vemos que os miúdos não brincam, não jogam à bola na rua, estão em casa em frente à televisão ou em frente a um telemóvel, no fundo em frente a um ecrã. Há várias razões para isso. Nós temos causas mais de curto prazo e que podemos, a nível familiar, intervir, sei lá, limitar o tempo de ecrã dos nossos filhos, mas há causas que são estruturais e que têm a ver com o próprio ambiente. Nós olhamos hoje, por exemplo, para o desenho das cidades e vemos que os espaços de lazer são limitados, são ilhas dentro das cidades. Vemos que é muito difícil hoje deixarmos os nossos filhos a brincar na rua, a jogar à bola, a saltar à corda, como se calhar acontecia aqui há uma geração atrás, onde isso ainda era possível, porque havia menos trânsito, as questões de segurança não se colocavam como se colocam hoje em dia. Portanto, nós temos que pensar nisto numa lógica daquilo que nós podemos fazer, mas também do próprio desenho das nossas cidades e da nossa sociedade na forma como ela evolui. Portanto, é um tema bastante complexo e, infelizmente, não há uma resposta simples nem direta para isso. Temos que atuar a vários níveis. Que outras doenças é que também estão muito associadas à obesidade? Há os 3 da vida aerada, como se costuma dizer, isto em consulta, e que tipicamente vêm associados ao excesso de peso e à gordura que se acumula no corpo, que são a hipertensão arterial, as dislipidémias, portanto todas as alterações de perfil lipídico, e diabetes, sobretudo diabetes tipo 2. Portanto, estes 3 são, de facto, assim, os problemas de saúde que vêm sempre associados ao excesso de peso e que depois, no fundo, geram aqui aquela síndrome metabólica que torna mais difícil o seu tratamento. Portanto, aqui é procurar, sobretudo, evitar que eles se vão instalando e não esperar que se instalem para os tratar. Rodrigo, uma última questão, se pudesse dar assim, enfim, alguns conselhos para tentar mudar alguma coisa, qual é que seria? Aquele que considera, se calhar, o mais importante, assim como mensagem final para as pessoas que depois que nos irão ver e ouvir. É difícil, é um grande desafio, porque no fundo é esse também o desafio que nós temos como profissionais de saúde que lidamos com estas pessoas, não é? Eu digo muitas vezes como é que
em 30 minutos ou 50 minutos numa consulta nós conseguimos mudar os hábitos de uma pessoa para que haja resultados na perda de peso e depois na manutenção durante um mês ou 6 semanas. É difícil de sintetizar, mas eu diria talvez que ter noção que temos que cuidar do nosso corpo, que o peso não é apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde e de bem-estar, ter essa consciência, porque a informação existe, não está ainda transformada em conhecimento. Nós hoje conseguimos consultar muita informação sobre as calorias que devemos ingerir, os alimentos que devemos escolher, não conseguimos transpor isso para um conhecimento, para as nossas práticas. Portanto, o grande desafio eu diria que é esse, e se conseguirmos pelo menos ter essa noção já é um primeiro passo para mudar alguma coisa. Rodrigo, muito obrigado também por ter partilhado connosco a sua vasta experiência e estes ótimos conselhos. Esperemos que, de facto, que isto também contribua e que possa ajudar a que, aos poucos, mudemos um bocadinho também este paradigma e os nossos hábitos, para que possamos contribuir para uma vida mais saudável. Agradeço-lhe imenso mais uma vez a sua participação e até à próxima. Muito obrigado.